Olá pessoal, tudo bem? Bom, para dar continuidade aí na nossa aula sobre o Teorema de Tales, eu coloquei aqui alguns exercícios de aplicações para vocês. O primeiro aqui vai mostrar mais essa questão da gente identificar os lados correspondentes, da gente verificar a forma como a gente pode trabalhar a questão da proporcionalidade entre os lados correspondentes. E daí outros dois exercícios, que são exercícios aí de vestibulares, para a gente ver de que forma que isso pode aparecer. Às vezes eles aparecem de forma bem simples, às vezes eles aparecem de uma forma mais contextualizada, como eu vou apresentar aqui para vocês, mas basicamente a ideia é, se não vem a representação, a gente faz a representação, a gente entende o exercício e coloca essa questão da proporcionalidade. Normalmente, quando se usa o Teorema de Tales, costuma vir a representação, costuma vir os desenhos aí para ficar mais fácil o entendimento do exercício. Então vamos lá. No primeiro exercício aqui ele pede para determinar, né, o valor do x nos casos que a gente tem. Então percebam que aqui as retas R e ST, elas são retas paralelas, cortada por duas retas, essas retas azuis, que são retas transversais. Aqui o valor desconhecido é o x, ele é correspondente ao 4, aqui eu tenho 6, que é correspondente ao 8. E como eu disse lá no vídeo para vocês, se tiver alguma dúvida, volta lá, assiste o vídeo de novo, verifica essa ideia de que a gente pode utilizar qualquer relação aí, desde que sempre a relação que utiliza na primeira razão seja utilizada para a segunda razão na hora de montar aí a nossa proporção. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer de forma mais simples, né? Vou falar que o x está para 6, então percebam, esse lado aqui está para esse. Se eu estou utilizando essa relação desse lado, do outro lado eu vou falar o quê? Que o 4 está para 8. Que o 4 está para 8. Então percebam que a relação que a gente tem, eu usei aqui desse lado x para 6, o 4 para 8. Isso é a nossa proporção, essa é a ideia da aplicação do Teorema de Tales. No caso é só a gente aplicar a multiplicação dos meios e dos extremos. Então x vezes 8, 8x, 6 vezes 4, 24. Olha lá, então eu tenho que 8x é igual a 24. O 8 ele está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, ele vai dividir. Então 24 dividido por 8, eu sei que o x vale 3. Tá aqui, então esse é o valor do x. Vamos identificar algumas coisas aqui, pessoal, só para ficar claro, para a gente perceber isso daqui. Ó. Então eu vou colocar que aqui vale 3. É claro que isso que eu vou falar existe, está dentro da ideia do Teorema de Tales. Se você conseguir perceber isso, você já pode passar direto. Muitas vezes os exercícios eles são de múltipla escolha, então às vezes não precisa ficar perdendo tempo para fazer cada etapa. Se ele for dissertativo, daí é bom mostrar, é bom apresentar que foi utilizado o Teorema de Tales. Se a gente perceber desse lado aqui, ó, eu não tenho que o 8 é o dobro do 4. Se aqui eu tenho 6, ele é o dobro do x. Então, ou seja, o x precisa ser 3, que foi o resultado que deu aqui. Então, essa é a ideia da proporcionalidade que a gente utiliza aqui dentro do Teorema de Tales. Aqui embaixo eu já vou usar uma proporção diferente só para a gente perceber, porque vejam ó, que aqui já não tem essa ideia de um seu dobro, triplo ou a metade dos valores correspondentes, mas em vez de eu usar o mesmo lado, eu vou usar o que está na mesma paralela. Então eu posso falar que 6 está para 9, então percebam que agora eu usei daqui para cá, assim como, o que é que eu vou ter que falar? Que 8 está para x. Vou ter que usar daqui para cá também. Então, a mesma coisa que faz de um lado, faz do outro. É só multiplicar os meios e os extremos. Novamente, né? Eu vou ter 6 vezes x e 9 vezes 8, que é 72. Quem vai ser o x, então? O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Automaticamente, 72 dividido por 6, a gente sabe que o x vale 12. Então, está aqui o valor do x que a gente tem. Nesse caso aqui, a gente não consegue verificar, né, tão certinho a ideia da proporcionalidade que nem no outro, mas esses valores são proporcionais. Bom, dando continuidade aí, vou dar mais dois exemplos aqui da gente aplicar de uma maneira diferente. Percebam que agora ele falou que o valor do x ó, é tudo. É desde a reta R até o final da reta T. Esse é o valor do x. Ou seja, se desse lado de cá eu estou utilizando a soma dos dois valores, o que é que eu vou ter que fazer do outro lado? Vou ter que usar a soma dos dois valores. Então eu vou usar o 10. Tá aqui, vou usar o valor 10,
que é o 6 mais 4. Então, de que forma que eu posso falar? Desse lado, eu tenho o 9, que é o valor que está embaixo, e tenho o x. Do lado de lá, eu tenho 10, que é o valor total, e tenho 6, que é o valor que está embaixo. Então, para montar a nossa proporção, pensando, né, na igualdade, na questão da mesma relação entre os dois lados, eu posso falar que 10 está para 6, ou seja, a soma total pelo de baixo, assim como x, que é a soma total aqui da figura que vocês estão vendo, está para 9. Novamente, para resolver isso, multiplica-se os meios e os extremos. Então, 6 vezes x, vou pôr aqui na frente, ó, 6x, 10 vezes 9, 90. Então, sempre para resolver uma proporção, multiplica-se os meios e os extremos. O 6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, ele vai dividir. 90 dividido por 6, quanto a gente vai ter? 15, exatamente. Então, esse é o valor do x que a gente tem, que é o valor total. Então, eu sei que tudo mede 15. Se a parte de baixo mede 9, eu posso falar que a parte de cima que mede 6. Às vezes ele pergunta algo desse tipo. Então, a soma dá 15. Se embaixo é 9, em cima vai ser 6. Tá aí. Percebam que essa é uma outra forma da gente utilizar aí o Teorema de Tales. E esse último aqui, novamente, ele está utilizando. Nesse caso aqui específico, aparece mais de uma vez, né? O valor do x aqui. O x aqui é o total. Então, do lado de cima, a gente também tem que ver o total. Uma coisa que eu comentei com vocês, e aqui dá para a gente perceber, que agora as nossas paralelas, a RST, que são feixes de retas paralelas, ele está na vertical. Então, pensa que eu tenho que utilizar os valores que estão entre as paralelas. Então, tomem bastante cuidado com isso. Então, eu posso perceber que a parte de cima aqui vai medir quanto? 3 mais x. A parte de baixo mede x. Então, pensando aqui no total, que é o x, eu vou utilizar com o 4. O total, que é 3 mais o x, eu vou usar com o x. Então, o x vai aparecer bastante aí. Vai até, vocês vão perceber aqui, que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho a resolução por conta da quantidade de vezes que ele aparece. Então, eu posso falar ó, que 3 mais o x está para x, assim como a soma, que é o x, está para 4. Nesse caso, eu tenho x aqui nos três valores, vou multiplicar os meios e os extremos. Então, como é que fica isso? Lembrando que quando eu tenho que multiplicar o 4 vezes o 3 mais x, precisa aplicar a distributiva de todo mundo. Então, x vezes x, x ao quadrado. Depois, 4 vezes 3 mais x. Eu vou até representar aqui para a gente saber de onde que partiu os valores que a gente está trabalhando. Vamos aplicar a distributiva. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 12 mais 4x. O 4 estava multiplicando todo mundo. Perceba que aqui a gente vai ter uma equação de segundo grau. Vou jogar todo mundo lá para o primeiro membro. Então, x ao quadrado menos 4x, porque ele estava somando, passou subtraindo, menos 12 igual a zero. Temos aqui a equação de segundo grau. Daí, para resolver a equação de segundo grau, cada um vai resolver da forma que quiser. Posso resolver por soma e produto, posso resolver por Bhaskara. Da maneira que a gente quiser, a gente pode resolver essa equação de segundo grau. Lembrando que a gente tem um vídeo lá disponível sobre equação de segundo grau, que é muito importante. Percebam que diversas vezes a gente chega aí na utilização da equação de segundo grau. Então, se eu for resolver, no meu caso aqui eu vou resolver por soma e produto. Preciso determinar os valores aqui. Eu chego que x' vale 6 e chego que x duas linhas vale menos 2. Daí vai a pergunta, né? Quando eu tenho uma equação de segundo grau, a gente chega em duas soluções. Será que eu posso utilizar qualquer uma dessas duas soluções? Não. Por quê? Porque como a gente está trabalhando o x e o x é a medida do segmento, existe medida negativa? Não. Então, o menos 2 não serve como resposta. A resposta para a gente vai ser o x valendo 6. Então, esse é o valor que a gente tem aqui desse item que a gente está resolvendo. Certo? Lembrando que eu resolvi aqui por soma e produto, para não ficar muito extenso o vídeo, mas depois tenta fazer, resolve aí, vê se chega, ou soma e produto ou Bhaskara, sem problema nenhum. Agora já fizemos a aplicação de forma mais prática, já com os valores, com a representação tudo certinho. Aqui a gente tem
Um exercício já mais contextualizado do Cefet, do estado do Paraná, onde ele coloca essa ideia da proporcionalidade. Então, olha só, o jardineiro do senhor Arthur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Ou seja, aqui é a base, AB. Essa reta é paralela, essa reta é paralela, ou seja, eu tenho um feixe de retas paralelas. No caso aqui, elas estão nas diagonais, mas se a gente for pensar nas transversais, uma transversal é essa reta BC, a outra transversal é a reta AC. Daí ele coloca o seguinte: sendo assim, as medidas de x e y respectivamente. Ou seja, precisa determinar os valores de x e y para a gente ver o que acontece. Então vamos lá, nesse caso, a gente pode fazer por partes, não tem como a gente utilizar o x e o y na mesma equação. Então primeiro eu vou trabalhar essa parte de cima aqui, e depois eu trabalho, que está constando o x, depois eu trabalho a parte de baixo aqui que consta o y. Então pensando aqui na ideia do x, eu posso falar que x está para 20, olha só, peguei esse para esse. Assim como 35 está para 25. Peguei esse para esse. Lembrando que o teorema de Tales a gente tem que fazer isso daí. Daí, se eu for multiplicar os meios e os extremos, eu vou ter 25x igual a 35 vezes 20, que é 700. Depois o 25 está multiplicando, passa para o outro lado, ele vai dividir. Então, eu vou ter 700 dividido por 20, a gente chega no valor de 28. Então, dividido por 20 não, desculpa, dividido por 25. A gente chega no valor de 28, né? Que é o 25 que está multiplicando, é o 25 que passa dividindo. Ou seja, esse é o valor do x. É claro que se a gente for olhar as nossas alternativas, a gente já consegue descobrir que é a alternativa B, né? Que é o 28 e o 56. Nesse caso, por ser de múltipla escolha, já dá para a gente ir direto, não precisa nem fazer o outro. Mas eu vou resolver para a gente verificar aqui. Vamos no outro. Eu posso falar que o y está para 40, assim como o 35 está para 25. Percebam que agora eu utilizei a proporção com o y. Mas eu posso usar o mesmo valor do 35 e o 25? Sim, ele faz parte do mesmo exercício. Então, nesse caso, novamente, eu vou ter 25 agora y igual a 35 vezes 40, que eu tenho 1.400. Então, o y vai ser o 1.400 dividido por 25. Chega que o valor do y é 56. E se a gente for pensar naquilo que eu falei da proporcionalidade, né? Desse lado de cá a gente tinha o 20 e lá a gente tinha o 40. O 40 não é o dobro do 20? Se eu descobrir que o x vale 28, significa que o y é o dobro, vai ser 56. A alternativa correta, a alternativa B. Professor, mas se eu tivesse percebido essa questão aí da proporcionalidade, que é o dobro, automaticamente só sobraria essa alternativa para a gente. Sim, você nem precisaria perder tempo para fazer o valor do x, se você lembrar realmente da ideia da proporcionalidade e perceber isso que acontece entre os valores correspondentes, aí, entre os segmentos correspondentes. Bom, e mais um exercício último aqui desse vídeo, só para a gente verificar. Esse daqui é da Unifor do Ceará, mas caiu um muito parecido no Enem. Se pegar, vocês vão perceber que vira e mexe cai exercícios bem próximos, bem parecidos com esses daqui, tá bom? Então, olha só o que acontece nesse exercício aqui. Um trecho do mapa de uma cidade apresenta os quarteirões 1 e 2. Os lados que dão para a rua A, que é a parte de cima, medem respectivamente 250, ou seja, aqui 250 e 200. Foi a informação que ele deu. E do lado do quarteirão 1, voltado para a rua B, mede 40 metros a mais que o quarteirão 2. Ou seja, se eu falar que o quarteirão 2 mede X, porque eu não sei quanto é, o quarteirão 1 vai medir o quê? 40 mais X, ou X mais 40, porque ele falou que é 40 a mais, 40 metros a mais, conforme mostra a figura. A medida em metros do lado maior dos dois quarteirões da rua B ou seja, ele quer do maior lado. O maior lado é o quarteirão 1. Então tomem cuidado porque não é o valor do X que ele quer. Vai ser o valor do maior aqui.
Lá no final a gente não pode, tem que tomar bastante cuidado com isso aí para não errar o exercício. Então, tirando a proporcionalidade daqui, eu vou usar de cima para baixo. Então, eu posso falar aqui, 250 está para 40 mais x, assim como 200 está para x. Esse daqui segue o princípio lá do item C, multiplicando-se os meios e os extremos, 250 vezes x é igual a 200 vezes 40 mais x. Lembrando que foi falado, a gente precisa utilizar a distributiva aqui para todo mundo. Então, eu posso falar que eu tenho 250x é igual a 8.000 mais 200x. O 200x está somando, vou jogar ele para o outro lado, ele vai subtrair. E do outro lado permanece os 8.000 aqui. 250x menos 200, nós vamos ter 50x. E isso é igual a 8.000. O 50 que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado, ele vai dividir. 8.000 dividido por 50, chega no valor de 160. No caso é metros, 160 metros. Agora que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Eu sei que o x vale 160. Então, esse pedaço do terreno 2 mede 160 metros. Percebam ó, que eu tenho a alternativa A, que é o 160. Só que ele quer o valor do maior dos dois quarteirões. Ou seja, 160 mais 40, aqui mede 200. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Então, tomem bastante cuidado aí com os distratores para a gente não perder exercício, que no caso aqui é considerado um exercício de nível fácil. Certo, pessoal? Então, essa é a aplicação do Teorema de Tales. Grande parte dos exercícios que envolvem Teorema de Tales, tanto nos vestibulares quanto no Enem, são considerados exercícios de nível fácil. Então, perceberam que é um tema fácil, é só prestar atenção aí na organização, na proporcionalidade, que a gente tira de letra aí. Então, valeu, pessoal. Um abraço, até mais.